Quero, com alegria, amados, convidá-los a se colocar em pé. Quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, o último capítulo. Daniel, capítulo 12. Glória a Deus. Você vai abrir no livro do profeta Daniel, no último capítulo, e você vai abrir no último versículo. Daniel, capítulo 12. O último versículo do capítulo 12 diz assim a palavra de Deus. Temos um tempo aqui a cumprir e prometo que não vou passar desse tempo. O versículo 13, a parte A, diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim. Amém? Vamos lá? Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim. Levante a sua mão até tocar no céu. Quem consegue tocar no céu? Para tocar no céu nem precisa levantar muito, né? É só tocar com fé. Senhor nosso Deus e nosso Pai, entramos na tua presença no nome de Jesus Cristo. Te dou graças, Senhor, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui nesta tarde, ó Deus, para ministrar a tua palavra. Deus, somos teus filhos, somos teus servos. Acima de qualquer coisa, viemos glorificar o teu nome e também viemos ouvir a tua voz. Por tua bondade e misericórdia, Senhor, eu te peço nesta tarde, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, venha falar conosco. Aqui está, ó Deus, um grupo de jovens seletos, escolhidos por Ti, chamados por Ti, que foram levantados nesta terra para fazer a diferença, meu Deus. E hoje eles estão aqui renovando as suas forças, recarregando as suas baterias espirituais, ó Deus, para continuarem cumprindo o Teu propósito na terra. E eu quero Te pedir, ó Deus, nesse tempo que nós temos, para ministrar a vida deles, meu Pai, que o Senhor possa falar conosco, o Senhor possa edificar as nossas vidas, que o Senhor possa renovar, ó Deus, os Teus filhos, que os corações estejam abertos e voltados para a Tua palavra, Pai. É o nosso pedido nesta tarde, a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, o Teu amado Filho. Amém. Podeis assentar, queridos jovens, que Deus continue abençoando o seu povo, que Deus continue abençoando os seus servos. Louva a Deus pela vida de cada um dos jovens que estão aqui, que vieram aqui receber algo da parte de Deus. O tema da juventude como a 10ª para esse ano é influenciar, e só o tema em si já é bastante sugestivo, e já nos faz refletir sobre muitas coisas, dentre essas a nossa grande responsabilidade que temos de influenciar a nossa geração com o poder da palavra de Deus. Amém? Queridos, eu quero nesta tarde ministrar a palavra de Deus, tomando por base a história de um dos melhores homens da Bíblia, um homem que já foi conhecido desde a sua mais tenra idade, desde a sua juventude, desde os seus primórdios. O nome desse homem é Daniel. Deus é meu juiz. Daniel é uma das figuras mais emblemáticas de toda a Escritura Sagrada, um dos homens de vida mais linda e mais limpa, e para todos os tempos e para todas as épocas, a sua história tem lições.
A sua história tem ensinos. A sua história, na verdade, ao longo do tempo que tem sido proferida, que tem sido contada, eu creio que tem impactado a vida de muitos jovens. Daniel, eu posso dizer que é um dos melhores homens e um dos melhores nomes da Bíblia. E isso se dá até mesmo porque o próprio Deus, quando quis fazer menção de gente boa, quando quis dar testemunho de alguém, ele cita o nome de Daniel nos 3 que ele fala com o profeta Ezequiel. Ele fala de Noé, fala de Jó, mas ele também fala de Daniel. Então, alguém que recebe o testemunho de Deus e que a sua história sempre foi uma história de lutas, mas uma história de conquista, uma história de grandes desafios. Por que falar de Daniel nesta tarde, irmãos? Eu sempre digo que a Bíblia, ela é o livro dos extremos. Por quê, pastor? Porque a Bíblia, ela sempre nos apresenta o ápice de todas as coisas. Ela nos apresenta as partes mais altas. Todas as histórias bíblicas, elas estão aqui para o nosso exemplo, para o nosso ensino e também como testemunho para todos nós. Muitas das histórias da Bíblia que estão aqui é para nos mostrar que nesse tempo ou em qualquer geração nós podemos conquistar, porque lá no passado teve alguém que sofreu mais do que nós, teve alguém que padeceu mais do que nós, teve alguém que teve uma vida muito mais difícil que a nossa, mas que conquistou, mesmo em uma situação bem ainda pior do que a que nós possamos enfrentar nessa vida. Então a Bíblia é o livro dos extremos, e eu gostaria nesta oportunidade, queridos, de tomar por base aqui a vida do profeta Daniel. Daniel, ele viveu em um contexto, talvez um dos mais terríveis da história dos servos de Deus, do povo de Israel. Todos os irmãos sabem, entre os séculos 6 e 5 antes de Cristo, quando a sua terra foi devastada, quando a sua terra foi destruída, quando o império babilônico devastou a tribo de Judá, e mais especificamente a cidade de Jerusalém, levando cativos homens e mulheres para a terra da Babilônia. Todos nós conhecemos bem a história, os historiadores desse tempo que registram isso, e o que ficou para nós também através do historiador Flávio Joséfo, do primeiro século da era cristã, que destaca a respeito da leva em que Daniel estava incluído, a primeira leva em que ele e os seus amigos, como príncipes, foram levados para a Babilônia, tirado do seu contexto cultural, do seu contexto de costumes, do seu contexto religioso, tirados da sua terra, levados para uma terra estranha, e de uma terra em que eles eram príncipes, em que eles eram os primeiros, foram levados como cativos para serem escravos, queridos. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Daniel, ele na terra estranha, no meio de uma religião pagã, no meio de um povo estranho, ele permaneceu em pé. Ele não caiu. Muitos pregadores desse tempo estão usando isso, estão falando, a Babilônia caiu, mas Daniel continuou em pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas a pergunta que surge em meio à história de Daniel: pastor, irmão, irmã, o que fez deste jovem alguém tão vencedor, em um período tão atípico,
E talvez em um tempo tão impróprio, a palavra de Deus nos revela isso. A palavra de Deus nos traz essa resposta. A palavra de Deus nos coloca as questões que fizeram de Daniel um vencedor por excelência. Talvez você poderia perguntar: quais os segredos da vitória de Daniel na Babilônia? Quais os segredos de Daniel em todo o curso da sua vida e em todo o curso da sua história? Meus queridos, são vários, e eu gostaria nesta tarde de pontuar alguns. O primeiro e um dos mais importantes deles. Primeiro, a firmeza de personalidade. Você pode falar comigo, jovem? Firmeza de personalidade. Antes de entrar na Babilônia, Daniel fez um compromisso. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8: assentou Daniel no seu coração o desejo de não se contaminar. Aleluia. Quem quiser ir longe, precisa ser firme. Precisa ter firmeza de personalidade. Precisa estabelecer propósito no seu coração. Às vezes nos vem a ideia à mente, mas elas são levadas pelos ventos, e não conseguimos assentá-las em nosso coração. Às vezes nos chegam os desejos, às vezes temos ideais, mas eles não podem ser fundamentados. Por quê? Porque eles não são estabelecidos como propósitos, mas eles não são estabelecidos como princípios, como nortes. Daniel chega na Babilônia e estabelece: eu não vou me contaminar. Qual é o seu propósito, jovem? Quais são os seus ideais? Aonde você quer chegar? O que você tem estabelecido para isso? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Vocês têm noção de quantos jovens foram levados para a Babilônia? Vocês têm noção de quantas pessoas foram estabelecidas lá do povo de Deus, dos servos de Deus? Isso não é mais importante. Por quê? Porque os seus nomes foram devastados da história. Os seus nomes não aparecem nos escritos, nem tampouco biográficos da história de Israel. Porque esses nomes foram vencidos, foram sufocados, foram suplantados, foram afogados. Por quê? Porque eles não tinham propósitos, e os que tinham não se estabeleceram e não se firmaram nele. Mas um jovem por nome Daniel, ele disse assim: estou entrando na Babilônia, mas a Babilônia não vai entrar em mim. Estou entrando entre povos pagãos, em uma religião de muitos deuses, mas só um Deus eu vou adorar. Aleluia. Tem muito jovem que não consegue enfrentar os ataques do mundo universitário. Hoje as universidades, infelizmente, é o maior campo de destruição de jovens. Porque os que não são destruídos
na sua fé, não consegue avançar nos seus ideais cristãos. Eu conheço muitos deles que foram destruídos na faculdade por causa de uma vírgula de filosofia, por causa de um psicólogozinho de meia tigela, porque quando ficaram diante de alguém que aparenta ter um pouquinho de conhecimento, se curvaram a esse saber secular, terreno, animal e diabólico, e não estabeleceram antes o propósito de estar sempre diante da sabedoria de Deus. Não estou falando que é fácil, tive que enfrentar isso. Como pastor, enfrentei o banco da faculdade, e confesso para vocês que tive tantos embates, que às vezes voltava com febre da faculdade, por causa dos ataques, mas tinha um princípio estabelecido. Tudo que eu ouvia na faculdade, eu dizia: aonde eu posso aplicar isso aqui na igreja? Como eu posso beneficiar alguém com isso aqui? Como posso glorificar o nome de Jesus com isso aqui? Tudo que eu ouvia, eu pensava na igreja, eu pensava na Bíblia, eu pensava na palavra de Deus. Fui rechaçado nos primeiros dias da faculdade. Na primeira apresentação, quando declarei que era pastor, fiquei fora do primeiro grupo que escolheram, porque ninguém queria um pastor no grupo. E eu tive aí um pouquinho do que eu haveria de enfrentar. Mas eu disse: vou até o fim. Muitos desses que não quiseram que eu fizesse parte do grupo, no final da faculdade, disseram: nós não queremos missa, nós queremos culto na igreja do pastor, e ele vai pregar para nós. E muitos dos meus colegas servem ao Senhor, para a glória do nome do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Deus está levantando em todos os lugares seus servos. Propósitos precisam ser estabelecidos. Propósitos precisam ser estabelecidos. O mal se levantou, está de pé e vem com tudo para destruir. Mas eu quero dizer que nada e nem ninguém pode destruir um jovem de propósito diante de Deus. Diante de Deus. Testaram Daniel em todas as áreas. Na alimentação. Crente não come todo tipo de comida que o mundo come. Nunca vai ser unânime e conforme a nossa alimentação. Sempre vai existir coisas que nós não comemos, que eles comem. E quem não souber distinguir isso, vai ter problemas. Vai ter problemas. A turma do pode tudo nunca vai estar de pé. Nunca. Porque Paulo pregava: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E eu nunca vi a turma desses liberais de pé. Eu nunca vi. Tem gente que chega para mim: pastor, só tem que fazer assim, tem que fazer assim. Aí eu digo: olha onde é que está a tua vida e olha onde é que está a minha. O que é que está errado dos dois? Ou eu estou ou você está? Haverá sempre limites, haverá sempre marcos que não podem ser quebrados, e nós precisamos respeitar. Quem não respeita os marcos, quem não respeita os limites, é a turma lá de fora. Aqui tem que ter regra, tem que ter regra, tem que ter limite.
Não aceitem os libertinos. Haverá sempre a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, Daniel foi colocado diante da mesa do rei. Mas ele teve coragem, por causa da sua personalidade, de falar com o comandante do exército do rei e dizer: eu não posso comer esse tipo de comida. Você aceita tudo na faculdade, você não vai influenciar ninguém. Você aceita tudo que o seu patrão impõe, mesmo que isso seja contra a palavra de Deus, você não vai influenciar ninguém. Na nossa cidade, um grande mercado, hoje vocês conhecem, um dos maiores que tem por aí. Uma jovem se candidatou a um emprego. E o gerente, na hora da entrevista, perguntou para ela: você é crente? Ela disse: olha, assim, não, eu de vez em quando eu vou à igreja, mas assim, na verdade eu não sou crente. Ele disse: pois, muito obrigado, você pode ir embora, eu estou procurando um crente. E eu pensei que você era crente. E ela disse: não, na verdade eu sou crente. Deus me livre. Você é o pior tipo de pessoa que existe. Se você é capaz de negar o teu Deus, o que tu vai fazer na nossa empresa? Vai embora. Não se renda, não se venda, não baixe a cabeça. Eu sou crente, eu dou a paz do Senhor. Eu não como todo tipo de comida, eu não visto todo tipo de roupa, eu não faço todo tipo de coisa que o povo aí fora aí faz. Eu não bebo cerveja, não. Há poucos dias um pastor me chamou para tomar vinho. Eu falei: não, eu sou filho de Jonadab, filho de Recabe, e o meu pai me ensinou para não tomar vinho nunca, e eu nunca tomei e nunca vou tomar. Ele disse: eu tomo. Eu disse: eu não estou nem aí, eu não tenho nada a ver com a tua vida, faça o que você quiser. Eu não tomo e nem preciso, porque toda evolução começa com um pequeno começo. Aleluia, aleluia. Aleluia, eu não sou itinerante, pastor Raul, eu sou pastor de igreja. O Luaran me convidou, não sei nem porquê, é porque ele gosta de mim. Mas o meu compromisso aqui é administrar o que Deus colocou no meu coração. É uma palavra de verdade, é uma palavra de verdade. Não vim com a mensagem nova, porque não quero pregar no próximo congresso. Não é essa a minha procura. Não sou pregador de congresso, sou pastor de igreja. Mas tenho um compromisso com a verdade, com o futuro desta geração. E eu quero dizer para você que nada pode ser mais importante para chegarmos a atingir o futuro sem o que? Firmeza de personalidade. Você tem que ter postura, senão o professor te desmonta, senão o patrão te desmonta, derruba e desestrutura você. Daniel falou com o comandante, mas Deus vai mais longe. Na primeira ele precisou falar com o comandante, mas Deus disse: deixa eu testar Daniel mais um pouquinho. Essa não resolve falar com o comandante. O segundo desafio ele teve que falar foi com o rei. Mas quem tem graça de Deus para falar com o comandante, também recebe para falar com o rei. Daniel entrou diante do comandante, mas também entrou diante do rei. Rei, não precisa matar ninguém, porque o Senhor trouxe para esta terra 4 jovens diferentes, que conhecem um Deus, que conhecem os mistérios, que conhece as profundezas.
Arabacantorabacai, decovanabacantorabacai. Aleluia, aleluia, diante da mesa do rei, ele se pronuncia, ele se manifesta e diz: olha, eu não como esse tipo de comida. O comandante disse: moço, como nós vamos resolver esse imbróglio? Por quê? Porque você vai ficar apático, você vai ficar fraco. Ele disse: eu só preciso de 10 dias, testa, eu vou comer a comida que eu posso comer, e você dá esse tipo de porcaria para quem você quiser. E aí 10 dias o senhor testa e vê quem está melhor. 10 dias não dá para mudar ninguém, mas com Deus muda. Com Deus muda. Com Deus muda. 10 dias ele estava melhor. 10 dias ele estava melhor do que os outros. E quando chegaram o final dos dias, a Bíblia diz que ele estava 10 vezes melhor do que os outros. E Daniel estava melhor do que todos. Ah, irmão, é Deus na tua vida, é Deus que vai fazer prosperar o teu caminho. Eu quero dizer que o Deus de Daniel está conosco, e Ele é fiel. Se o jovem for fiel nesse tempo, Deus também o ajudará, estenderá sobre ele a sua mão, vai fazer sobressair a sua justiça, vai fazer você sobressair no meio de uma multidão apática, no meio de uma multidão fraca. Vai levantar o teu nome, vai levantar você. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você tem coragem de falar? Não, não vou falar não, se o professor me dá 0. E daí? Depois você tira 10. Não é fácil assim, pastor. É, porque ele já me deu 0 também. E depois eu dei um 10 para ele. O professor me deu 0 por causa de discriminação. Mas eu dei 10 para ele. Eu só passava se fosse com 10. Aí eu vi que em termos humanos eu não passaria. Aí eu fui orar. Falei: Senhor, me ajuda. Tu sabe por que eu tirei 0? Ele me deu 0, porque ele não gosta de mim. Ele não gosta de crente. Mas tu gosta de mim. Tu gosta de crente. Então me ajuda, tu é maior do que ele. Só que a prova, pastor Hildo, era resumir todo o conteúdo que ele deu durante 3 meses em forma dissertativa. Ele disse: a prova hoje é fazer uma dissertação de todo o conteúdo que eu dei. Não tem como tirar 10. Só que quando ele foi me entregar a prova, ele disse: por mais injusto que eu seja, não tem como não lhe dar um 10. Porque a única aula que eu prestava atenção era a dele. Eu falava: meu amigo, essa daqui eu não posso nem piscar o olho. Porque é meu inimigo, quer me matar e eu tenho que fazer de tudo. E eu dei 10 para ele e eu passei na matéria dele. Não foi eu, foi Deus. Foi Deus, a glória é de Deus. Agora esse Deus está aí, esse Deus está aqui. Ah, você quer influenciar? Fique firme. Fique firme. Tenha firmeza de personalidade. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. Seja forte, seja corajoso. Daniel ia morrer por causa de um decreto que ele nem sabia. Agora chegou a vez dele ir ao rei. E ele disse: olha, não mata ninguém, porque eu conheço um Deus. Formar o primeiro ciclo de oração da Bíblia foi formado por jovens. Capítulo 2 de Daniel, está lá 4 jovens de joelhos, orando e clamando ao Senhor por uma causa impossível. O que era? Descobrir o que foi que um rei louco sonhou, o que ele esqueceu e o significado do sonho. Já pensou?
Mas o nosso Deus, até isso Ele faz. Ele não é o Deus apenas que interpreta sonhos, Ele é o Deus que diz o que a outra pessoa sonhou. Daniel entra diante do rei e diz: tu sonhastes assim, e o sonho se foi da sua cabeça, a interpretação é essa. Aleluia, 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 aleluia. Ninguém morreu naquele dia. Firmeza de personalidade. Sem firmeza de personalidade ninguém vai conseguir influenciar. Não haverá, na verdade, mudança da nossa sociedade. Eu já estou terminando quase, pastor Luara. O nosso congresso está baseado em Mateus capítulo 5, 13 e 14. O que é que diz lá? Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais serve, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Afirmações de Jesus. A proposta desse congresso é para a gente influenciar lá fora. Mas não é apenas para que a gente saia lá e pregue o evangelho de qualquer jeito, não. É para que a gente construa aqui o palco sobre o qual o evangelho será pregado em verdade e em sinceridade, pois não é suficiente abrir a boca lá fora, é preciso que eles vejam Cristo. Aleluia, é preciso que eles vejam. O Senhor, quando fala sobre isso, Ele diz assim: olha, se o sal for insípido. Eu estava estudando sobre isso, e um dos autores diz assim: os especialistas em cloreto de sódio afirmam categoricamente que o sal não pode perder o seu poder de salinidade, vírgula, a não ser que misture a ele outra substância. Ou seja, o sal puro, o cloreto de sódio, não pode deixar de ser sal, a não ser que misture. Jesus não disse que nós somos misturados, Ele disse que nós somos sal. Não, nós somos sal. Isso não por causa de nós, mas por causa da palavra. Como manter essa salinidade? Como manter essa pureza? O Salmo 119, o versículo 9 diz, responde: como purificará o jovem o seu caminho? Observando a tua palavra. Por quê? Porque o Salmo 119, o versículo 140 diz: puríssima é a tua lei, e por isso teu servo a estima. Pastor, como eu vou ser um jovem que influencia? Como eu vou ter essa firmeza de personalidade? Como eu vou me demonstrar, me manifestar assim? Olha, envolvidos na palavra. Irmãos, nós participamos talvez da melhor geração de todos os tempos, no que tange a oportunidade de conhecimento e de facilidade, mas também é a que corre os maiores riscos. Eu particularmente quase não assisto programas de igrejas, de mensagens pela internet, porque é mais tirando espinho do que comendo carne. Tem mais espinho do que carne na internet. E tem muita gente doente. Tem muita gente que nem consegue mais comer uma comida boa por causa dos espinhos
que lhe furaram a garganta, a língua, a boca na internet. Então é um risco, é um perigo. Sabe por quê? Porque o evangelho que está pregado aí, eu não tenho medo de dizer, mais de 50% é misturado, não é puro. E não tem como o jovem manter-se puro comendo um evangelho estragado. Não tem como o jovem manter-se puro comendo palavra misturada com doutrina de homens, com doutrinas de demônios. Não tem como um jovem manter-se puro comendo todo tipo de comida enlatada espiritualmente, que está sendo apresentada aí, sem compromisso com Deus, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com a palavra. Para ser jovem firme, de personalidade, como Daniel, é preciso ter um relacionamento direto com a palavra de Deus, bebendo da fonte pura, da fonte cristalina. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que você vai se levantar deste congresso um jovem diferente. Eu creio que você vai ser levantado neste congresso. Eu creio que Deus está falando com você, vai tocar profundamente em você, e vai se levantar deste congresso um gigante, um jovem que só vivia caindo, um jovem que só vivia falhando, um jovem que não conseguia, que a cada programação está buscando renovo, mas nunca se renova. Mas aqui, com a conscientização da palavra, será levantado um jovem poderoso. Vai se levantar muito Daniel aqui, vai se levantar muito Daniel aqui. Oraba cantoraba cá, decovaraba cantoraba cá. Oraba cantoraba cá, decovaraba cantoraba cá. Aleluia, aleluia. Daniel completou a sua missão. Era firme de personalidade, uma vida ímpar de comunhão com Deus. E como exemplo para nós, foi para a cova dos leões, mas não deixou de orar a Deus no determinado dia, o qual ele tinha compromisso. Os judeus oram no mínimo 3 vezes por dia, os muçulmanos 5, tem umas religiões aí que oram 10, e nós que temos um Deus vivo como judeus, não oramos nada. Para influenciar, precisamos renovar a nossa vida de comunhão com Deus. E olha, não é nada tão difícil, nada tão profundo. É o mais básico que você possa imaginar, que você precisa todos os dias. É orar, nem que seja um pouquinho, e ler e meditar, nem que seja um pouquinho na palavra de Deus. Quem tem Bíblia, levanta aí. Deixa eu ver. Olha aí, olha a potência, olha a potência. Meu Deus, por que a gente está com medo? Por que a gente não mantém a Bíblia em pé? Por que a gente está perdendo? Por que a gente está com medo? Por que a gente está perdendo? Nós temos o maior e temos o melhor. Agora faça assim, ó. Faça assim, ó. Pega a sua Bíblia e faça assim, ó. Assim, ó.
E diga para ela: você tem que estar aqui. Diga: eu, em nome de Jesus, vou levá-la das minhas mãos ao coração. Eu vou ser um cabeça de Bíblia. Em nome de Jesus, eu vou ter um relacionamento forte, puro e sólido com Deus. Faça assim, a partir da sua palavra. Assim, ó, olhe para a palavra. Aleluia. Vá para onde ser preciso ir. Sofra o que preciso for. Mas não negocie a sua comunhão com Deus. É natural da juventude renovar a aliança e amanhã, depois do congresso, ler 40 capítulos, orar 2 horas e passar 40 dias sem ler e sem orar nenhuma hora. É natural. Não é isso que Deus quer. Leia amanhã, nem que seja 1 capítulo, e ore nem que seja 5 minutos, e suba os degraus, devagarinho, porque ninguém começa de cima. Vai devagar, mas você vai chegar lá. Vá devagar, mas você vai chegar lá. E na hora que você chegar na faculdade, não vai ser nem preciso você abrir a sua boca, porque no seu rosto vai estar estampado. Agora não adianta eu falar na faculdade e eles leem no meu rosto e não encontram nada. Porque quando a Bíblia fala de sal, ela fala da minha condição interior. Quando fala de luz, fala da minha condição exterior. Sal é o que eu devo ser por dentro, luz é o que eu devo ser por fora. Daniel, na hora que falava, as pessoas diziam: pode acreditar que está saindo da boca o que o coração está cheio. Mas vai ser assim com você. Não foi assim. Você é sal da terra? Quem é sal da terra aqui? Levanta a mão. Olha o tanto de sal. E por que a faculdade está tão insossa? Sal da terra. E por que o mal está dominando na nossa sociedade? O Senhor quer te levantar aqui nesta tarde, jovem, para você influenciar as gerações. E lá 20 anos na frente você vai dizer: eu estava lá naquele congresso, e naquele dia Deus me levantou. Tem uma geração aí preocupada em ser doutor. Não é problema não, e é benção. Mas doutor sem essência é sepulcro caiado. Doutor é quem domina a teoria. Discípulo é quem domina a prática. Antes de ser doutor, nós precisamos ser discípulo. Essa geração vai impactar lá fora, quando for impactada dentro de si mesmo. Aleluia, 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 aleluia. Nós servimos a um Deus vivo, não pertencemos a um cristianismo fraco. O nosso Jesus está vivo. Precisamos influenciar a geração, assim como os nossos irmãos do passado. E eu parto para o encerramento. Estou de olho no relógio, viu? Teve uma festa lá na Babilônia, o novo rei. Fizeram um manjar. Acharam que estava pouco. Trouxeram as vasilhas
do templo sagrado de Israel. Porque o mal nunca acha que os seus males não possam ser prorrogados e aumentados. É por isso que a Bíblia diz assim: não sejais demasiadamente justo, não seja demasiadamente mal, porque te destruirias a ti mesmo. E Belsazar mandou trazer os vasos, cometendo orgias. Quem conhece o contexto cultural daquele tempo, sabe como eram as festas bacanais, orgias, e todo tipo de ilicitude que eles praticavam. E ali estavam os vasos de Deus. E se tem alguém que não precisa de defesa, é Deus. Deus não precisa de defesa. Ele sabe se defender em qualquer lugar, sem que tenha alguém que fale o seu nome. E às vezes ele nem precisa ir, ele manda só uma mão. Ele manda só uma mão. Ele nem entrou, ele só mandou uma mão. Uma mão, porque quando ele quer, o dedo escreve, a mão escreve, o pé escreve, porque é o que ele faz, ninguém pode desfazer. Começa a escrever na parede, começa a escrever na parede, começa, e quem está ali não entende. Só que as coisas de Deus são poderosas, as coisas de Deus são emblemáticas, são firmes, não tem como não tremer diante de Deus. E eles viram que aquilo não era coisa comum. O rei começou a tremer, todo mundo começou a tremer. Aí a rainha estava lá, a rainha mãe, disse assim: ei, olha, esse negócio aí é um negócio diferente. Só que eu sei que tem um homem aqui nessa terra que pode dizer o que é isso aí. Procuraram ele na festa, ele não estava, porque ele não era puxa-saco de político corrupto. Não. Tem uns aí que dizem assim: não, se eu não for, eu vou ser demitido, eu vou ser mandado embora. Que mande. Fica firme, rapaz, porque na hora que o dedo de Deus aparecer lá, vão mandar te chamar. Mandaram chamar. Você sabe qual foi a pergunta do rei para ele? Já tinha ouvido muito a respeito disso. Ele disse: a primeira coisa que eu quero saber: és tu o mesmo Daniel? Ou será se o tempo te mudou? Ou será que com o passar dos tempos você assumiu outras características? Ele não precisou dizer: eu sou o mesmo Daniel. Ele não precisou. A resposta que ele deu às oferendas do rei provou que ele ainda era o mesmo. O rei disse: olha, você será coberto de ouro, eu tenho honraria para você. Ele diz assim: tudo isso fica para ti, ó rei, eu não quero nada, eu não preciso disso. Mas mesmo assim eu vou te dizer: olha, o que aconteceu aí foi que Deus hoje pesou o teu reino, colocou o teu reino na balança, e tu fostes encontrado em falta. E eu quero dizer para Vossa Excelência que essa noite Vossa Excelência vai morrer, porque Vossa Excelência mexeu com aquele que ninguém pode mexer. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica tranquilo, ele está do teu lado. Esse que colocou o dedo naquela sala está do teu lado, está contigo, está te dando vitória. Hoje ele não está aqui te sentenciando, hoje ele não está aqui te julgando. Hoje aqui ele está dizendo: eu sei você é fraco, eu sei você é pequeno, eu sei você tem tentado, não tem conseguido, tem até desistido, mas eu não deixei você, eu não deixei você pelo caminho. Eis que te tomo pela tua mão e te digo: você é meu. Eu te levanto, eu te sustento com a destra da minha mão. Pode se colocar em pé? Se coloca em pé, querido. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele quer renovar a liderança nesta tarde.
Ele quer levantar os novos Daniel, porque essa terra está precisando de Daniel. Essa terra está precisando de Daniel. Essa terra está precisando de Daniel. Cadê os Daniel? Levanta a mão. Cadê os Daniel? Cadê os... Olha, Senhor, olha o tanto de Daniel aí, Senhor. Olha o tanto de Daniel aí, Senhor, que está se levantando, que o Senhor está levantando nesta geração. Oh, aleluia. Aleluia. Fecha os teus olhos. Coloque a mão no coração. Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro Deus. Os leões estão rugindo sem parar. A todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Aleluia. Preferimos ser fiel a ti, Deus. Nada pode intercalar os palácios. Eis-me aqui como Daniel, com os olhos focados em ti e com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir a minha adoração. Exclusivo é o meu coração. Eu vivo só pra ti, não abro mão do céu. Até diante da morte, prefiro ser fiel. Coloca a tua mão no teu coração. Coloca a tua mão no teu coração. Agora você canta aquele que habita com Juninho. Mas coloca a tua mão no teu coração e fala com Deus agora. Senhor, hoje eu estou neste congresso. Congresso que tem como tema influenciar. E eu quero que o Senhor visite a minha vida agora, no nome de Jesus Cristo. Ó Deus, visita essa mocidade, visita estes jovens agora, Jesus. Renova a vida destes jovens. Vai tocando, tocando. Eu não temo espanto noturno, nem flecha. Vamos! Nem mortandade que eu só ligar ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda. E se eu for fiel, vamos!